Na série Strange New Worlds, nós temos uma chefe de segurança chamado Laan Nunin Singh. É Laan Nunin Singh. A gente fala, opa, esse sobrenome já é conhecido. Né? E na segunda temporada, ela consegue, né, voltar no passado. E quando ela volta no passado, no início do século XXI, ela encontra o próprio Khan Nunin Singh, que é um antepassado dela, já que o sobrenome dela é Laan Nunin Singh. Entende? Então aí a gente lembra, pô, Khan, meu, só que encontra o Khan novinho, criança. Entende? E aí a gente lembra, pô, mas o Khan já vinha, a gente que já conhece Star Trek já de longa data, sabe que o Khan, ele apareceu lá atrás, e nós vamos falar sobre ele agora. Então vamos lá. Então o Khan, ele aparece assim, ó, da seguinte forma. Quem é Khan Nunin Singh? Ele foi um grande líder, né? Ele foi um grande líder, um grande ditador, na verdade, né? Bem, eu não vou chamar de líder, mas ele liderou grandes grupos nas guerras eugênicas. Ó, isso já é a ideia dos caras, né? Segundo o Gene Roddenberry, que é o criador da série Star Trek, ele imaginava então que num futuro, dali 30 anos mais ou menos, 40 anos, já teríamos guerras eugênicas, ou seja, aquela onde você criaria pessoas mutantes, né? Você criaria pessoas com mais força, né? Você criaria pessoas iguais ao X-Men, né? Ou seja, você criaria pessoas com habilidades extraordinárias. E o Khan Nunin Singh, ele realmente é um desses caras. Ele faz parte então desse projeto, né? Esse projeto de modificação genética, né? Onde ele então teria então uma força, super força, né? Então o Khan, ele tem uma super força e ele acabou usando essa super força e a sua super inteligência também para conseguir comandar vários exércitos para chegar aos poderes, né, a conquistar várias coisas que ele conquistava também. O Khan aparece então a primeira vez na série, no episódio chamado Semente do Espaço, que aconteceu em 1967, certo? Ele é de 1967. Então, na primeira temporada, episódio 22 de 1967. Beleza, como que ele aparece? Aparece o seguinte, cara. Logo no começo, a Enterprise encontra boiando ali, né, no espaço, vagando, né, à deriva, encontra uma nave. A nave que depois eles pegam os registros da nave e vê que a nave se chama-se SS Botany Bay. Botany Bay é o nome de de um vilarejo, de uma colônia na Austrália, né? E aí eles falam, poxa, mas Botany Bay então pode ser, tem cara de ser terráquea. Só que ninguém sabia nada sobre essa nave não estava nos registros da Federação. E aí o que eles pensaram? Pô, vamos pensar o seguinte, de onde vem essa nave? Quem era? Aí depois descobriram que a Botany Bay transportava a equipe da tribo do Khan, que era um dos militares que estava comandando a rebelião das guerras eugênicas lá. E aí ele fugiu tal e ele acabou entrando nessa nave. E aí foi então para conhecer essa nave, né? Foi claro, como sempre fazia sempre, o Capitão Kirk, né? O Dr. McCoy. E dessa vez foi o engenheiro Scott também, porque o engenheiro precisava, com certeza ele teria que ter conhecimento das máquinas que iriam encontrar ali, mesmo sendo máquinas antigas, né? E também ele aproveitou para levar a especialista em história da nave Enterprise naquele momento, que é a Marla MacGyvers. Então vamos ver aqui os nomes das pessoas que aparecem aqui na foto que nós estamos mostrando aqui no YouTube, né? Tá ali. Então nós temos aqui o Capitão Kirk, né? Aqui como sempre de amarelo, o Dr. McCoy como sempre de azul, o Engenheiro Scott como sempre de vermelho. Aí temos também a Tenente Marla MacGyvers, que é a especialista em história. Ela, beleza, tá ali, ó. Então foi ali. Quando a gente chama, só para lembrar o seguinte, quando a gente fala quando você for procurar, pesquisar coisas relacionadas ao Star Trek da série original, a série original é The Original Series, ou seja, TOS. Então você vai ver sempre, quando você estiver buscando uma coisa sobre a série clássica, que é a The Original Series, você pode ter certeza que vai encontrar como TOS. Todas as siglas relacionadas ao Star Trek tem sempre 3 letras. Então Strange New Worlds é SNW, Animated Series, ou seja, a versão animada da série é TAS, e a versão original, ou seja, é TOS, beleza? Muito bem, são esses pequenos detalhezinhos pra gente sempre ficar antenado e saber como buscar as coisas na internet. Então, como eu disse, a nave Botany Bay estava boiando ali, vagando, e eles então foram pesquisar e encontraram Khan Nunin Singh.
E quando encontra Khan, eles estão todos hibernando, estão todos lá, né, em estado de êxtase, ou seja, eles estavam hibernando lá nas máquinas de hibernação, né, onde mantinha a turma como se estivesse dormindo sem envelhecer, certo? Então eles passaram ali 300 anos aproximadamente, voando sem envelhecer, esperando que alguém realmente o encontrasse em algum momento. E aconteceu isso. A Enterprise foi lá, encontrou e acordou a galera. Alguns estavam mortos, mas Khan estava vivo. E aí ele ressuscitou todo mundo e entrou na nave Enterprise e beleza. Aí o cara começa a entender um pouco mais da nave, começa a estudar, a pedir todo o material que a Enterprise disponibiliza, que a Federação disponibiliza a respeito da nave Enterprise. E aí ele começou a entender tudo a respeito das defesas e dos ataques dessa nave. Como que ele poderia dominar e conquistar essa nave. Porque o objetivo dele, lembra? Ele era ditador, ele estava comandando exércitos, dominando vários territórios, até que ele foi expulso do planeta Terra ali no final do século 20, certo? Ele agora tá numa nave com um poderio animal que é a Enterprise, 300 anos na frente, mas com a cabeça já daquele imperador. Ele agora tá pensando, se eu pegar essa nave pra mim, ele vai ficar, né? Ele vai dominar o mundo. Então ele vai atrás também de tentar conquistar mais territórios, mas primeiro ele vai fazer de tudo para roubar a Enterprise. Aí beleza, e aí como já era de se prever, o Khan no Ninsing percebeu na Marla McGivers que a Marla estava encantada por ele ser um homem do século 20, do final do século 20, e ela, não conhecia nada, só conhecia de história, né? Porque no século 23, que é onde eles estão, né? Ela não tem contato com homens daquele tipo, né? O que seriam homens daquele tipo? Vamos mais ou menos entender. Esse Khan, ele vem com um formato tipo homem machista, né? Um homem mandão, um homem que coloca a mulher no pé dele. Com a Marla McGivers, sendo especialista em história, se encantando com Khan no Ninsing, e Khan aproveitando dessa para tentar fazê-la como se fosse uma aliada no processo de conquista da nave Enterprise. Se liga, em pouco tempo a gente já percebeu que o perfil do Khan era agressivo mesmo. Eu chamaria ele hoje em dia de heterotop. Então ele tomou a nave Enterprise de assalto, ou seja, fez um esquema como se primeiro ele pegou confiança de alguns da tripulação, e depois ele fez com que a nave fosse roubada, né? Ou seja, ele sequestrou realmente a nave. Teve algumas situações, né, nesse episódio que a Marla McGivers primeiro ela ajudou ao Khan, ela ajudou realmente o Khan a se soltar do quarto dele, ela ajudou o Khan a encontrar várias informações sobre a nave, e ajudou o Khan também a prender a equipe da Enterprise. E nisso aí ela acabou totalmente comprometida, né, como cúmplice. Depois ela tentou se redimir, então ela foi atrás de tentar salvar o Capitão Kirk, porque o Khan e a equipe dele prendeu o Capitão Kirk numa sala de compressão ali, onde que na verdade eles estavam tirando todo o ar, todo o oxigênio do Kirk, e o Kirk iria morrer se eles não cedessem as senhas que eles precisavam para acessar toda a nave e ter todo o controle, né? Aí nessa, olha aí, a Marla tentou então se redimir, falou não, aí já tá demais, e ela foi lá salvar o Kirk, salvou o Kirk, né? Conseguiu fazer com que o Kirk, ajudasse o Kirk a escapar, e ele conseguiu então recuperar a nave. Mas cara, mas antes não foi fácil. Depois que ele saiu daquela sala de compressão, que quase perde o ar, quase morre, ele vai então para a sala de engenharia, e lá ele encontra o Khan. Lembrando que o Khan é um cara que tem a força equivalente a 5 homens, né? E uma inteligência realmente muito rápida, né? Ele modificado geneticamente, lembrando que ele foi modificado geneticamente, né? Dentro lá das guerras eugênicas e tal. Na hora que o Kirk encontra com o Ninsing, o Khan, ele vê que apesar da força do Kirk, ele não estava sendo páreo pro Khan, porque o Khan ele pegava o cara, arremessava, jogava longe, parecia um papel, cara. Era um negócio realmente absurdo. Teve uma hora que o Kirk, para conseguir vencer o Khan, ele teve que ampliar os seus movimentos de uma forma que ele conseguisse ganhar uma força maior aí, sem precisar mudar de tamanho. Então o que ele fez? Ele pegou uma alavanca, ele arrancou um tubo, que seria uma espécie de uma ferramenta lá da sala de engenharia, ficou com um braço maior, porque é uma alavanca, né? E aí com isso ele consegue golpear
o Khan de forma que atinja então aquela força de cinco homens. Claro que foi um pouco de exagero, mas foi legal, é importante a gente saber que foi isso que aconteceu. Então o Khan ele é derrotado pelo Kirk, porque o Kirk usa então uma alavanca para aumentar a sua força e ficar equiparado com a força de Khan, né? E acaba que nessa ele consegue vencer e ele vai pra frente, beleza. Aí o que acontece? Aí vai a parte do julgamento, né? Julgamento porque, ora as bolas, o Khan tentou roubar a nave, então ele tem que ser punido, né? A Marla McGivers traiu, né? O Capitão Kirk traiu a Federação, fez quase que uma espécie de um motim, né? Ajudando o inimigo, que é um intruso. Então os dois têm que ser punidos, né? Só que qual que é a ideia? Veja só a inteligência do Capitão Kirk. O Capitão Kirk ele chegou e falou assim: meu, eu tô ligado que você é um conquistador. Você é um conquistador de terras. Você não consegue ficar sem conquistar terras, né? E agora tá 300 anos dormindo. Imagina os sonhos que você teve aí pensando em conquistar mais terras. Então nós vamos pensar no seguinte: vamos pensar em alguma forma para você conquistar novas terras, né? Então, e o que ele fez? Eles estavam passando perto ali do sistema 7 Alpha. O sistema 7 Alpha, né? Um sistema de, uma região ali que eles chamam de 7 Alpha, onde tem alguns planetas. E ele viu que o quinto planeta ali era um planeta tipo M. O planeta tipo M em Star Trek significa que é um planeta habitável, igual ou com condições parecidas às condições da Terra. Ou seja, tem oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, tem tudo que é necessário dentro da atmosfera, ou pelo menos tem o principal e básico que o ser humano pode viver. Se você imaginar assim, você pega na série Star Trek, eles consideram a Terra como padrão M, né? Classe M, e todos os planetas que têm uma atmosfera parecida com o da Terra, ou seja, água em forma líquida, oxigênio na atmosfera, enfim, uma temperatura mais ou menos adequada assim para ter a água em forma líquida, ela pode então ter a vida no lugar, então eles encontram classe M. E no sistema 7 Alpha, o quinto planeta tinha essa característica. Ele falou: então vamos enviar você para esse planeta que não tem nada lá ainda, não tem nenhuma civilização lá ainda, só tem vegetação, mas tem tudo para você viver lá. Então o que a gente vai fazer? Vai entregar você e sua tribo, pega todo mundo, o Khan e a tribo dele, e leva para esse planeta 7 Alpha 5, certo? O Khan adorou a ideia, falou: não, beleza, muito obrigado, podia estar preso, podia estar morto, podia ter decapitado, podia ter feito outras coisas. No tempo dele certamente já teria matado o Khan, com certeza. Mas como o Capitão Kirk sempre é o cara bonzinho, tal, né? Sempre evita maiores confusões, ele pensou desse jeito e beleza. E agora sobre Marla McGivers. O que fazer com a Marla McGivers? A Marla McGivers foi a traidora, né? Ela apoiou as ideias do Khan no Ninsing para roubar a Enterprise. Bom, ao fazer isso, ela precisa também ser punida. Como é que ela vai ser punida? Também, ela tem duas opções. Ou ela vai para a corte marcial, e aí ela perde todos os direitos, né, da federação, pode ir presa e pode, né, enfim, tem N coisas, claro, que vão tentar atenuar, tal, né, tentando dizer que foi persuadida ou qualquer coisa assim, mas ela tem outra opção que o Capitão Kirk deu também para ela. Ela poderia acompanhar Khan e a tribo deles para essa jornada de conquistar e criar uma nova civilização ali nesse planeta 7 Alpha 5, certo? Olha que interessante. Ela optou pelo quê? Imagina. Claro, ela foi junto com o Khan. Primeiro porque ela admirava o cara demais. Já tinha estudado sobre ele muito. Já conhecia a história de Khan antes de conhecer ele ao vivo. A Marla McGivers, ela ficou então encantada ao ver o Khan ao vivo e falou: sabe, eu vou seguir ele, beleza? Vou seguir. Eu topo. Melhor do que a corte marcial. A corte marcial ia ser um problema. Então, ok. Dado o veredicto, então a sentença, falou: acabou, é isso. Então, foi-se todos para lá, né? Então, tanto a Tenente Marla McGivers, quanto o Khan e a tribo, desceram para o quinto planeta do sistema 7 Alpha, e aí, ou seja, que a gente chama de 7 Alpha 5, beleza? Logo depois que eles saíram, né?
o Spock lança uma. O Spock chega e fala pro Capitão Kirk o seguinte a frase: seria interessante retornar a esse planeta daqui a 100 anos e saber o que cresceu a partir da semente que foi plantada hoje. Semente do Espaço é o nome da série, é o nome do episódio, Semente do Espaço. Quando ele faz isso, ele já coloca aí, ó. Cara, deve ser bem interessante se a gente conseguisse voltar, né? Se a gente conseguisse voltar depois pra ver como é que ficou, porque com certeza, né? Tem uma galera, 40 pessoas, homens e mulheres, né? Que podem repopular aquele planeta inteiro. Ou seja, repopular não, porque nunca tinha sido populado. Ou seja, popular pela primeira vez aquele planeta inteiro. Usar os recursos daquele planeta. Criar uma civilização de paz, né? A gente espera. Vamos ver. Aí, beleza. E assim termina. O nome do episódio é Space Seed, ou Semente do Espaço, né? Ou que a Semente do Espaço, no caso, seria o próprio Khan. Khan e seus agregados, né? A tribo, desceu então para esse planeta 7 Alpha 5. Esse episódio foi feito no dia 16 de fevereiro. Foi lançado no dia 16 de fevereiro de 1967. Beleza. Aqui a gente fala também sobre o ator. O ator era o Ricardo Montalban. Ele nasceu em 1920, faleceu em 2009, né? E ele interpretou então Khan Noonien Singh. Ele fez um sucesso enorme. Ele também fez na Ilha da Fantasia, mas ele é o cara que recepcionava todas as pessoas que chegavam na ilha. Agora vamos falar de quem mais? Vamos falar assim da Marla McGivers. Marla McGivers foi interpretada por Medley Wu. Ela tinha um perfil muito voltado mesmo para esse lance de personagens mais vamos dizer assim, mais femininas mesmo, né, da época, né, que lembra muito aqueles personagens, por exemplo, Bonequinha de Luxo. Os dois já trabalharam junto. Ricardo Montalban e Medley Wu já trabalharam juntos, não só aí no Star Trek, também como em Bonanza. Olha, se liga, hein, bicho, estamos falando de coisa velha, hein, meu. Beleza, e claro, né, tem que formar aqui. O Khan sai desse episódio, ele vai para esse planeta 7 Alpha 5, ou 7 Alpha 5, e a gente fala, beleza, cara, foi legal essa história. A gente escuta o Spock falando que seria legal a gente voltar no planeta para ver como que ficou, né? E aí a gente pensa assim, e aí, como é que faz isso? Eles voltam, cara. Não depois de 100 anos, mas voltam, né? Vida longa e próspera. E no próximo capítulo de Academia Star Trek, crítica do primeiro filme longa-metragem.